Agora recebendo o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa, de volta aqui com a gente. Oi, Antônio, bom dia, obrigado pela visita. Obrigado também, Jorge. Bom dia para todos os internautas e ouvintes. O Antônio tá de vermelho, mas ele não é internacional. Isso aqui é só para alegrar o coração dos meus rivais. E hoje o Grêmio, hein, Antônio Gomes da Rosa? Vamos mudar um pouquinho o foco. Pois é, que dê certo, né? Que dê certo, que chegue a vaga de grupos na Libertadores Exatamente. da América, que é o foco a dos esperança. gremistas, né? E o Soares, que jogador diferenciado, hein? É uma pena, né, que essas estrelas passam tão rápido, né, e precisam ir para outros pagos. Mas fez história aqui no Grêmio, sim, né? Deixou a marca dele no Grêmio de Futebol Porto-Alegrense e um legado, tomara, para que os jogadores brasileiros também evoluam, né? Porque ele é super diferenciado, isso mesmo, né? Vai estimulando, né? Exato. Principalmente os mais novos. Isso é interessante, esse tipo de atletas, né? Com a sua sensatez, dentro do seu ambiente profissional, né? Manifestando também a sua personalidade, o seu caráter, a sua forma de viver em grupo, o propósito de estar ali, essas questões são importantes servirem de modelo. E a responsabilidade, ele deu um exemplo, né? Todo mundo falava sobre a situação física e ele ali jogando, empenhado, cobrando o tempo todo. Comprometido, né? E a gente pode usar esse exemplo do futebol, de um craque do futebol, do Soares, para trazer para outros setores também, né? Exatamente, e até para famílias também. Para a nossa vida, né? Como é importante a gente ter um exemplo. É importante que algumas pessoas, Jorge, sejam esse pássaro que mostra que é possível voar, que se machucou uma asa, tem que repousar e pode se reconstituir, né? Isso é resiliência, isso é cooperativismo, isso é solidariedade e, acima de tudo, isso é estímulo para que nós podemos ir qualificando as nossas vidas, né? Em relacionamentos, em sociedade e, principalmente, emocionalmente, que é o que a gente tanto busca, né? E é essa questão emocional que a gente quer falar hoje aqui com o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa, porque a gente chega nessa reta de final de ano, Antônio Gomes, está todo mundo carregando um fardo, parece que pesou muito de alguns dias para cá. E essa época de final de ano, esse espírito solidário parece que aflora nessa época do ano, ele pode trazer junto para muitas pessoas muita tristeza também. E as últimas notícias, né, os últimos acontecimentos, as enchentes. Nós aqui em Blumenau temos muitas pessoas que são filhos do Alto Vale do Itajaí. Sim. A cidade aqui tem muita gente que a família está em Ituporanga, Rio do Sul, Trombudo Central, toda aquela região que sofreu muito com as cheias de outubro e novembro, né? São familiares que perderam tudo, então isso tudo é comovente. Sim. Tudo comove a gente. Fora as notícias de guerra, cenas de bebês e crianças mortas, né? E num momento como esse a gente fica chocado, não só chocado, mas muito entristecido, né? É que nós ainda estamos vivendo, né, um pós-pandemia. Nós ainda estamos dentro desse quadro de alguma maneira, né? Por mais que tudo esteja sendo recuperado, que a gente diz que a vida está tocando para frente, mas nós ainda estamos com esse impacto, porque foi uma situação disruptiva da nossa vida muito aguda, né? Pegou todo mundo de surpresa, a nossa geração nunca viveu uma privação dessa natureza, né? Uma privação sanitária, né? Praticamente uma guerra sem as bombas, porém um vírus. Então nós tínhamos que nos proteger, nos cuidar, nós tínhamos medo, ansiedade, incertezas, perdemos muitas pessoas, né? Então, nessa sequência, estão vindo as dificuldades com as guerras que a gente está acompanhando no país, aspectos políticos muito agressivos, que impõem, de certa maneira, um temor nas pessoas, as dúvidas, né, das suas dívidas, dos seus processos
pessoais que estão vivendo, e aí culmina nessa época agora com as cheias que vivemos aqui e tornados, né? Tivemos 5 praticamente ciclones em um mês aqui em Santa Alguns Catarina. fenômenos aí né? que a gente nem conhecia, né? Exatamente, que nós não convivíamos com isso. E de repente muita intensidade, né? O que isso gera nas pessoas? Gera ansiedade, gera pânico, gera medo, gera também tristeza e, por outra via, irritabilidade. Né? Então nós precisamos entrar em contato com a realidade que estamos. Existe uma realidade, existem fatores que nós não damos conta imediatamente, né, que estão externos a nós, e existem fatores que nós podemos dar conta. Se nós nos agruparmos com pessoas que estão mais sensatas, que compreendem que nós temos que ir reorganizando a vida, não tem outra saída a não ser entrarmos em contato, criarmos consciência e desenvolvermos planejamentos dentro das nossas capacidades humanas e relacionais. Planejamento é uma palavra que a gente fala muito, mas que poucos aplicam. Essa que é a grande realidade. O planejamento não precisa ser necessariamente aquele na frente do computador no Excel, né? Sim, claro. Né? É um plano, né, que nós podemos ter de vida, assim, eu quero continuar vivendo com esse tipo de sentimento que está instalado em mim, que me perturba, que me deixa irritado, que faz eu ficar agressivo, que gera ansiedade. E no dia seguinte, valeu de quê? A não ser ter tirado de mim um pouco de vida. Né? Pois é, mas as pessoas não estão valorizando coisas que não refletem em nada. E como é que eu vou te explicar, Antônio Gomes? Assim, às vezes eu me irrito com uma coisa, por exemplo, com um detalhe que não leva a nada. Sim. Mas por que aquilo me incomoda tanto? Me tira do sério. Isso Pode mexer comigo, com a minha capacidade, né? E eu acabo fazendo bobagem, que depois vai se arrepender, né? Como a gente vê. E outra coisa que eu queria comentar contigo, que a gente já falou muito aqui, é a questão do aumento do ódio. O ser humano parece que botou o ódio à frente de muitos outros sentimentos. Uhum. E começou, ou pelo menos a gente entendeu, e viu isso mais vivo, né, nos grupos de WhatsApp, nas discussões políticas, e parece que começou a sair disso, ganhou outras esferas, infelizmente, né? Sim. E será que a gente faz para se controlar, hein? O que nós nos perdemos nos nossos sentimentos? Então, nós defendemos em nós uns micropoderes que, à medida que a gente conseguir refletir sobre eles, a gente vai ver o quanto imbecil a gente foi em alguns momentos da vida. Nós discutimos por conta de se deve ser um ovo frito ou um ovo cozido. Né? E aí tu joga... Separamos por causa disso. Se separa por causa disso. E tu joga tanta toxicidade, tanta acidez, tu altera tanto o teu organismo, né, que depois, quando tu comeres o ovo frito ou o ovo cozido, vai te fazer mal, porque tu não tem mais bactéria saudável no estômago, tu vai ter úlcera, né? Ou seja, a grosso modo, é isso que a gente faz muitas vezes, nesses micropoderes, debates e discussões para ganhar o quê? Né? Nós temos uma fantasia sobre ídolos, e nós brigamos com uma pessoa que pode tomar um café conosco, bater papo conosco, caminhar conosco, por conta da fantasia e da projeção de um ídolo. Né? Essas questões, o humano ainda está em desenvolvimento, ainda está em evolução. Porque nós, nessa nossa maluquice pré-psicótica que o nosso cérebro né, faz com que a gente viva essas insanidades. Agora, a sanidade, ela passa por refletir, né? A que eu estou dando importância, para quê, por quê, me leva a quê? Né? Que defesas que eu estou fazendo na minha vida sobre o quê? Sobre quem? Por quê? Essas perguntas o tempo todo eu tenho que fazer. Senão eu não relaxo comigo, eu não encontro a paz, e eu não construo em volta de mim também essa paz, que a gente sempre diz que é importante um ambiente favorável, um clima propício para o bem-estar, né? Para a qualidade de vida.
É verdade. E esse é um momento importante para isso, né? Então, Chegada do final do ano é importante para a gente parar e refletir um pouquinho, né? Traz aqueles aspectos que tu falasse. Traz angústia, né? Traz tristeza, mas traz alegria também. É um momento de muito apelo emocional, porque mexe muito com a nossa história, né? Nós somos de uma cultura cristã e agora é forte esse apelo do cristianismo por conta, né, do nascimento de Jesus e toda a história que nós acompanhamos, e já vamos logo nos aproximar da Páscoa depois, né, que continua esse aspecto cultural e de identificação muito forte, né, das nossas personalidades, das nossas crenças, das nossas condutas. Então, se eu tenho perdas, aparece. Se eu tenho muitas alegrias, se exacerba também. Eu tenho que conviver com isso. E para conviver com isso, de maneira mais assertiva e mais adequada, é importante que eu busque quais as situações que me favorecem, com quem eu quero estar, o que eu quero estar revivendo, o que eu quero mudar, né? Eu quero sair um pouco dessa tristeza, da angústia, então eu vou procurar algumas pessoas com quais eu me sinto bem, com as quais eu vivo boas relações, para estar tranquilo. Nós temos que produzir isso. Se a pessoa está em depressão, é outro 500. Aí tem que ser ajudada, encaminhada para terapia, né? Tem muitas pessoas que pensam até em suicídio nessa época do ano, né? Porque não suporta tamanha angústia, né, e aflição. Por isso que janeiro tem toda uma programação voltada à prevenção ao suicídio, né? Isso. E a gente não quer que as pessoas entrem justamente nesse quadro, né? Um quadro mais depressivo, né? Que a gente acaba não vendo, mas a gente pode ir se encaminhando para isso sem perceber. É uma doença muitas vezes silenciosa, né? Tu não está sabendo que tu está te isolando. Nós estamos vindo agora desse isolamento já natural sanitário, né? E depois, por conta das incompatibilidades ideológicas, gerou mais ainda isolamentos, né? Então tu te isolou em pequenos grupos que ficam fomentando dentro de ti os ódios, as mentiras, né? As facetas das crendices fantasiosas, né? E dentro daquele grupo tu vai te enrijecendo e tu te fecha para outros, né? Então tudo isso são insanidades e produzem mal-estar, doenças e o atrapalho, né, da nossa vida social. Exato. Bom momento é para reflexão. Olha, tem muita gente que eu tenho conversado e diz assim que parece estar mais cansada do que antes, né? Com outros anos em que se chegava, parece, como eu falei, que o fardo está muito mais pesado agora. É cansado, meu Deus. É normal, é uma coisa nossa, Antônio Gomes, de se aproximar aí a chegada do final do ano e a gente se sentir mais cansado? O que acontece, ou a vida está ficando mais pesada? O que acontece mesmo? é que o nosso cérebro ele entra em contato, né, com uma informação e ele vai decodificando isso e ele vai nos dando resposta. Então, quando a gente vai entrar para as férias, chega o final do ano, existe um desacelerar, ou um querer desacelerar, um querer mudar. E é aonde então a gente entra em contato com o que está acontecendo e que bom que eu vou descansar, né? Ou vou ter férias. Ai, 1 ano. Mas isso é simbólico. Esse 1 ano é simbólico. Pensa que 1 ano fosse 700 dias. Então nós iríamos cansar nos 700 dias. É verdade. Né? Então é um chamamento que nós temos da nossa percepção e daí ela intensifica a nossa consciência e o nosso sentimento. Tá? Mas a gente está aí, sim, com gás para tocar. Se não fosse agora em dezembro, se fosse só lá em abril, final do ano, nós iríamos muito bem até março. Né? Mas é bom que a gente tenha essas paradas, porque nós temos um sistema cultural de produtividade pelo lucro e da exploração de si mesmo, né? Tanto é que muita gente não tem lazer, não se prepara para o lazer. Quando se aposenta, sofre, porque não aprendeu que a vida é viver e não trabalhar para o lucro. Então essas questões todas vão se
aglutinando quando é o final de um estágio como esse que nós estamos indo para férias. É como se a cabeça dissesse, relaxa, mas o corpo não dá porque tu tem que continuar. Nós tem que continuar até ali na frente, né? Nós somos um ser conflitante consigo mesmo, imagina o tempo os outros. todo, né? É o tempo todo, é verdade. E lembrando, tem muita gente que não tem férias no final do ano, né? Sim. Que vai ter que ter essas forças, esse embalo aí para seguir. E para esse, hein, Antônio Gomes, para esse que vai para o serviço, vai para o trabalho, hoje em dia está tudo na palma da mão e começa a ver o amigo lá, o outro se divertindo aqui, e eu tenho que ficar aqui trabalhando. Isso impacta também? Pode impactar no emocional da pessoa? As pessoas se chateiam, se sentir injustiçada, por exemplo? Sim. Agora, é muito interessante isso, né? Porque, olha só, se nós olharmos aqui do nosso lado, Paraguai, né? São países que não dão férias para os seus trabalhadores, né? Que não dão benefícios, que não conseguem dar ao trabalhador, ao ser humano, né, da sua nação, o direito de viver lazeres. É muito preocupante isso. Felizmente, nós temos ainda no Brasil uma cultura, sim, que explora o trabalhador, muitas vezes, na carga horária, no tipo de serviço, nas condições de equipamentos, né? Por mais que nós estejamos num bom desenvolvimento, o país está crescendo e, ao mesmo tempo, vendo que o trabalhador precisa de recursos, de proteção, né, e de benefícios, mas quando tu vê que alguns colegas têm um trabalho que dão a eles o direito de melhores férias, tu também fica chateado porque tu entra em contato com a tua dificuldade de ter férias, né? E depois nós temos aquela cultura de que o trabalho dignifica, com coisa que nós deveríamos viver para trabalhar, né? E não trabalharmos para viver. Tá? Então essas questões todas vão dando um balanço na cabeça das pessoas aí, uns ficam tontos, né? Embaralha, né? Embaralha a cabeça do cidadão. Gomes, como se preparar para ter um ano emocionalmente melhor? Aceitar que nós temos dificuldades. Aceitar a nossa humanidade, que nós somos complexos, limitados, que o nosso cérebro hoje, cada vez mais nos estudos biopsicológicos, nós sabemos que nós criamos redes sinápticas, nós instalamos hábitos e vícios na maneira de sermos, mas que isso é justamente, os estudos mostram que é possível mudarmos, é possível ir criando novas conexões, novas redes sinápticas, novos efeitos neuroquímicos dentro de nós, para que também mude os nossos pensamentos, e muitas vezes o pensamento tem que começar a mudar para o sistema neuroquímico também se alterar. Então, aceitar a nossa limitação, a nossa humanidade, compreender que existem coisas que previsivelmente não são satisfatórias na nossa vida, e então eu me preparo para buscar essa alteração de pensamento, a minha maneira de me relacionar, para ter novos resultados. Os problemas existem, né? Sempre. Dizem que até depois de morto, tu ainda poderás ter alguns problemas. Sério? Ah, meu Deus. Espero que rezem muito por mim, né? Eu até já estava vendo, esse ano eu li o Divina Comédia do Dante, né? Então, no trecho do inferno, lá tem alguns círculos, né? Que é onde passam. Tem os círculos. Aqui foi para quem foi muito egoísta, aqui para quem só pensou em dinheiro, os avarentos. Tal. E eu estava vendo lá, tem uns caras bem famosos em um desses círculos. Eu já estou escolhendo ir para aquele cantinho do inferno, se eu tiver que ir, né? O que as pessoas querem mesmo é um ano novo cheio de paz, prosperidade, sucesso acima de tudo, né? Realização de sonhos. E a realização de sonhos está ligado ao emocional? A realização, sim, ela está ligada ao emocional, e muitas vezes por um emocional não amadurecido, essa realização do sonho não se concretiza, ou a pessoa nem identifica com certeza o que é, né? Então nós temos, de novo, né, a nossa dificuldade de nos vermos com falhas, com limitação na nossa humanidade, faz a gente ficar sempre buscando algo inatingível e não ver
o que está aqui tão próximo a nós, que é esse momento que eu estou vivendo. Né? Então a realização dos sonhos passa por maturidade emocional e não necessariamente só um projeto de algo físico ou material que ele tem estabelecido para a vida dele. Quem geralmente sente mais tristeza nessa época do ano, que é um sentimento, a gente já falou aqui, comum nessa época, né? Que se sente mais triste. Quem tem isso, né? Quem chega nessa época do ano e se sente emocionalmente mais triste, como é que ele pode lidar com isso para passar melhor por essa situação? Isso vai depender muito da característica da pessoa, né? Mas nós temos certeza, por conta de muitas constatações há muito tempo, desde os estudos de Jacó Levi Moreno, de que o ambiente social, a convivência com grupos, com pessoas ligadas a ti afetivamente, te dá mais continente para encontrar esse espaço de bem-estar. Tá? Então, buscar estar com pessoas que tu queiras, que te fazem bem. A vida socioafetiva definitivamente é o primeiro aspecto na importância de viver bem aquele teu momento, como neste final de ano. A tristeza aumenta muito nessa época quando a gente perde alguém querido, né? Alguém que a gente ama, que nessa época do ano a gente vivia muito... Época de abraços, de lembranças. Era uma pessoa que valorizava muito essa época do ano. Então chega essa época do ano, de final de ano, virada de ano, do Natal, tal. A primeira coisa que vem na cabeça é a falta daquela pessoa, né? Como é que a gente lida com isso? É triste, sim, mas é possível ter alegria junto com isso? Tem muita gente em luto neste momento, né? Exato. Em luto muito recente, tá? Então, o luto por si, ele é uma característica já muito danosa, né? Emocionalmente, psicologicamente para a pessoa. Agora, tu imagina nessas épocas, né? Épocas festivas, épocas de chamamento, né? Para as emoções. Então, quem está em luto, um luto vivo, um luto recente, fica esse reforço, né? De que se encontre, que esteja com pessoas que te fazem bem, que estavam também com o teu ente querido, né? Amado que se foi. Faça, de acordo com as crenças religiosas, faça as tuas ritualísticas, né? É muito fácil dizer isso, por exemplo, para católicos, né? Passe, sim, no cemitério, leve flores, jogue flores no mar, né, para os outros cristãos, umbandistas, espiritistas, faça rituais, porque o ser humano, ele é simbólico, e a ritualística vai ajudando tu a organizar sentimentos, vai ajudando tu a entrar em contato com recompensas, né, de alívio de uma dor. Tá? Então é um momento, sim, para buscar os teus rituais, buscar as tuas pessoas, porque fugir do sofrimento não tem como. Vamos para o outro lado, é uma época do ano que se come e se bebe muito. Alguns até se passam, tanto na comida quanto alguns se passam o ano todo, né? Mas nessa época do ano está tudo mais evidenciado. Então, assim, o que é a bebida em excesso, a comida em excesso, pode refletir no emocional de uma pessoa? Então, nós temos também uma coisa a lembrar. Dá muita briga em família também nessa época do ano. Ai, não lembra disso, né? Por quê? Porque dá um ajuntamento com bebida alcoólica, né? Então nós vamos ter que tomar um cuidado muito sério, porque nos últimos 4 anos a gente foi estimulado, né, ao ódio, a divergências radicais, a agressividade, né, por causa de paixões, né? Isso. Então, cuida com as tuas paixões para não estragar o teu amor na realidade, no concreto, que está ali contigo, bebendo e comendo churrasco, né? Evita beber se tu é o tipo de cara que já sabe que depois do segundo gole tu vai ficar o espertalhão, o machão, o todo racional, que sabe tudo. Quer dizer, as pessoas têm que entrar em contato com isso. E
a gente sabe que dá muita briga de casal, porque às vezes um dos cônjuges sabe que o outro vai para a festa e ele vai brigar, e esse outro cônjuge se sente mal, né? Então, nem vá, tome uma atitude radical, vá sozinho para aquele aglomero, porque eu não vou lá, porque eu sei o que aconteceu em todos os últimos anos. Eu sei o que aconteceu contigo na última festa de família. Meus amigos, cabeça no lugar acima de tudo, né? Tem que ser um momento de felicidade para que a gente ganhe força para o ano novo. Para quem é rígido, para quem é dogmatista, para quem é fanatista, não tem explicação. Vai beber e vai estragar a festa. Se o Vasco cair, não fala em futebol, né? Não, Deus o livre. Eu estou preparado para o Grêmio nem ir para Libertadores e eu vou comer o meu churrasco igual, né? Tá Mas certo. se ele for para Libertadores, daí eu como mais que um churrasco. Tá certo. Antônio Gomes da Rosa, obrigado pela tua participação. É sempre bom a gente falar sobre emoções. Nós somos movidos pelas emoções. A gente é isso. E nós temos que parar e refletir mais sobre isso, né? Obrigado e felicidades a todos. Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, psicoterapeuta, conversou com a gente.